secreto com Deus. Sim, um secreto com Deus. Um lugar de recompensa. Onde a maior recompensa é a própria presença de Deus conosco. É a consciência da presença de Deus conosco todos os dias. Ou seja, Jesus Cristo disse que ele iria para o céu, mas ele iria mandar para nós o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro. E quem é esse? É o Espírito Santo. Para quê? Para que nós não possamos ficar sozinhos aqui na Terra. Então, nós não estamos sozinhos. Aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que confessaram, aqueles que creram de todo o coração, receberam o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos. A presença dele é suficiente para nós. A presença dele é suficiente para nos ensinar, para nos encorajar, para nos guiar em toda a verdade. Tem um versículo que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. O próprio Jesus Cristo diz assim: como nós vamos viver no reino de Deus? Porque o reino de Jesus Cristo veio para estabelecer o reino dele para os filhos dele, para os filhos de Deus, aqueles que creem nele. Então, como ele veio estabelecer esse reino? Esse reino ele veio estabelecer por meio do sacrifício dele, ou seja, para nós entrarmos nesse reino dele, nós precisamos crer de todo o nosso coração e decidir renunciar a nós mesmos e seguir Jesus Cristo, negar a nós mesmos e seguir Jesus Cristo. E o que ele diz? Ele diz assim: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Desde quando, Senhor, eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração e confessei com a minha boca, decidi seguir Jesus Cristo, eu tenho feito isso pela graça e pelo poder dele na minha vida. Ele tem me concedido graça e poder para que eu possa buscá-lo no secreto. E esse secreto é um momento de intimidade, é um momento de relacionamento onde o Espírito Santo de Deus, a presença dele comigo, é a minha maior recompensa. Porque ele fala assim, ele vai recompensar aqueles que estão buscando no secreto. Qual que é a maior recompensa que nós podemos ter? A maior recompensa que nós podemos ter é a própria presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele se entristece, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele se alegra. O Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos ajudar. Ele é o nosso conselheiro. Ele vem para que, através da palavra, nós possamos conhecer a verdade. Então, ele vem para nos ensinar toda a verdade. Mas como nós vamos aprender com ele toda a verdade? Nós precisamos estar dispostos e abrir esse espaço para ele nos ensinar. Porque ele vai nos convidar, o Senhor ele faz um convite para nós. Venha, viva no meu reino. Como nós vamos viver no reino de Deus aqui na terra? Andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, como está escrito lá em Romanos. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Ele diz assim que nós precisamos, eu vou ler o versículo para vocês, que nós precisamos ser guiados e movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, nós só fomos filhos de Deus quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é concedido a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que confessam Jesus Cristo e querem seguir as pegadas dele. O Espírito Santo é para esses. Então, quando o Espírito Santo vem, nós podemos nos relacionar com ele. Nós podemos nos relacionar com ele no secreto. E é nesse secreto que as recompensas irão vir. Qual é a recompensa? Nós não estamos sozinhos, que a presença de Deus ela é suficiente. Que a presença de Deus, quando o Senhor ele nos ensina tanto com a presença dele, mesmo quando nós sofremos rejeições, mesmo quando nós sofremos injustiça, mesmo quando, independente do que nós passamos, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para nos consolar, ele está aqui para nos ajudar, ele está aqui para nos guiar em toda a verdade. Quando nós sentimos rejeições por parte das pessoas, o Senhor está aqui para falar: não, eu sou suficiente na sua vida e eu nunca vou te rejeitar. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos mostrar esse lado, o amor de Deus conosco, o poder de Deus conosco, a graça de Deus conosco.